Bom dia. Nesse trabalho, nós iremos dar uma pincelada básica sobre os principais formas de função e descrever quais esses principais fornos, mostrar também as suas funcionalidades e descrever detalhadamente o funcionamento de um forno cubilot, cujo é o principal objetivo desse trabalho, além de mostrar também um dimensionamento de uma carga feito nesse forno cubilot. E, por último, mostrar o que seria a proposta de um forno simples para alumínio. Eu, Ednaldo Gomes Moreira Neto, e Alex Fabian Barbosa de Queiroz Júnior. Bem, pessoal, como nós bem sabemos, um dos objetos mais importantes no processo de fundição são os fornos de fundição, na qual eles têm como objetivo transformar o material do seu estado sólido para o líquido, utilizando-se de altas temperaturas. Esses materiais são derretidos tanto em fornos elétricos como em fornos a combustível. A diferença, bem, como tá, já pelo nome já subentende-se, é que nos fornos elétricos se utiliza-se da energia elétrica, se convertendo em energia térmica, e nos fornos a combustível se utiliza de combustíveis fósseis e também do próprio carvão. Nos fornos elétricos, nós temos como os principais fornos os fornos a indução, resistência, arco direto e arco indireto. Já nos fornos a combustível, temos os fornos revérberos, tanto os rotativos como os soleiros, os fornos conversores, fornos cubilot e o forno a cadinho. Vamos iniciar com os fornos a combustíveis, o forno revérbero, que é chamado também de soleiro ou soleira seca. Nesse forno, ele é carregado a partir da sua torre fusória, que foi projetado para utilização em fundições que necessitam de alta produtividade. O alto rendimento do forno é consequência do carregamento feito automaticamente por um elevador de carga até o topo da torre. Ou seja, não é necessário um trabalho humano para que essa torre seja abastecida. Quando esse material ele é despejado, e como essa torre funciona também como uma chaminé, no momento em que o material entra no forno, ele já é pré-aquecido pelos gases provenientes da fundição. Dessa forma, utilizando-se de menos energia para que o material seja fundido, ou seja, ele transforma o seu estado físico para o líquido. Temos um breve resumo aqui das principais características, que a gente tem aqui os principais combustíveis utilizados, que são o gás, óleo e carvão. Ele é utilizado basicamente em materiais não ferrosos, e sua temperatura de trabalho varia de 600 a 1650 graus, tendo como capacidade desse forno de 50 quilos a 5 toneladas por vez, que por sua vez ele pode fundir até 10 toneladas por hora. Outros benefícios desse forno é a alta velocidade de fusão, como eu disse anteriormente, a baixa perda por oxidação e a economia no consumo de combustível, já por conta desse pré-aquecimento que ocorre no carregamento. Aqui a gente tem um forno de soleira na prática mesmo, numa indústria. Essa parte superior é por onde é carregada o material, passando por todo esse espaço que a máquina, que o forno possui, saindo lá no seu fim, uma espécie de sangramento. E aqui nós temos um esquema que a gente tem aqui na parte central, justamente a parte onde todo o processo de fundição acontece.
Continuando ainda nos fornos a combustíveis, temos o forno rotativo, e eles operam ligeiramente inclinados, de modo que o conteúdo interno seja peneirado enquanto ele desce, por ação da gravidade, assim permitindo a eliminação de qualquer gás por evaporação pela sua parte superior. Lembrando também que todo esse processo ocorre por método de uma canalização selada, ou seja, não há vazamento de gás, desse gás dentro do forno. Os conteúdos são então separados e ejetados pela parte inferior do dispositivo, que automaticamente segrega os tipos de materiais e de resíduos processados. Esses fornos também são chamados de forno, além do nome forno rotativo, chamado de forno rotativo incinerador ou um forno rotativo secador. Ele é utilizado em vários tipos de sólido, variando entre alumínio, dióxido de titânio e a própria cal. Temos aqui novamente a tabela explicando basicamente as principais características desse forno, que utiliza-se de gás, óleo e carvão como combustível, e ele é utilizado principalmente no aço fofo cinzento, ligado e maleável, e nas ligas de cobre e alumínio. A sua faixa de trabalho, de temperatura de trabalho, varia entre 800 graus e 1500, tendo como capacidade de carga de 500 a 25 toneladas por vez. E esse forno, ele, dependendo do material que está sendo fundido, ele pode até fundir até 5 toneladas por hora. A gente tem um esquema de como, por dentro de como funcionaria o forno rotativo, na qual a carga é adicionada pela parte superior e vai passando por peneiras na qual vão eliminando algum tipo de impurezas, chegando propriamente até o momento de contato com o calor, que seria nessa parte mais amarelada, na qual é mudado o estado do material. E ao fim do processo, ele desce para essa parte inferior e é levado até o seu modo de função. Temos aqui um exemplo mais real. Aqui a gente pode observar a inclinação que esse forno tem, justamente para que o material desça até a parte mais quente desse forno. Eu vou falar um pouco agora ainda sobre fornos a combustível, do forno conversor. É necessário ressaltar que esse tipo de equipamento, ele normalmente não é utilizado na fundição. É mais utilizado no refino de ferros pré-fundidos e também na fabricação do aço, através da oxidação das impurezas formadas nesse forno do ferro gusa. Esse tipo de forno, ele não precisa de combustível, porque a alta temperatura que é alcançada e também mantida, ela é feito isso devido às reações químicas que ocorrem no interior desse forno, que elas acontecem a partir do momento que o ar oxigênio é injetado e entra em contato com o carbono do gusa, que está líquido. E nesse processo, a combinação do oxigênio com o ferro formando o óxido de ferro, que vai se combinar com silício, ou manganês, ou algum outro tipo de fundente, e essas impurezas que serão formadas durante essas reações, elas são eliminadas sob forma de escória ou sob forma de gás carbônico, através de uma abertura que tem em fogo. Aqui nós temos um pequeno resumo nessa tabela, onde fala que os combustíveis utilizados, como eu falei, não precisa de combustível, são as reações químicas que mantêm o material aquecido até atingir a sua temperatura de fusão. A sua utilização, como eu disse, é em refino de ferros pré-fundidos e na fabricação do aço. A sua temperatura de trabalho varia entre 1.300 a 1.500 graus Celsius, dependendo do material, e a capacidade do forno é de acomodar até 50 toneladas de material por vez. Aqui nós temos um pequeno esquema
de como esse forno trabalha. Aqui é o fluxo do carregamento, no caso, do material. Temos aqui o bico de injeção de oxigênio, e aqui é onde ocorrem as reações químicas. O material vai atingindo sua temperatura de fusão até formar o ferro gusa e aqui a escória. E os gases, o gás carbônico e outros tipos de gases que não são necessários saem por aqui, por essa pequena abertura. E o ferro gusa sai por uma bica de vazamento que tem aqui embaixo e a escória por outra bica que temos aqui. É necessário falar também que o material nesse forno é um material refratário, né? Aqui nós temos uma imagem real de como é esse forno. É um grande forno e então ele é mais utilizado para grandes demandas. Bem, agora partimos para a parte principal desse trabalho, que é justamente falar sobre o forno cubilot. Basicamente, o forno cubilot ele é dividido em três partes, que é a parte do topo, que é onde é feita a triagem de gases abaixo do ponto de carga, ou seja, é uma área que basicamente é a chaminé, por onde vão sair os gases resultantes da fundição. Logo em seguida, nós temos a carcaça do cubilot. Basicamente, essa parte é revestida por um material refratário, o qual reduz a perda de calor através das suas paredes. Esse design de fundo, ele conta com sifões atmosféricos e na parte mais baixa também, que é chamada de fundo seco, são utilizados sifões pressurizados, os quais são os que fornecem o calor necessário para que a fundição aconteça. Bom, vou mostrar aqui essa pequena ilustração do que seria um processo o fluxograma aqui, no caso, né, de metalurgia primária. Nós temos aqui as matérias-primas, né, e os diversos processos que elas passam até obtermos os produtos finais, que seriam as placas e os tarucos. Que parece bastante, pode ser o forno cubilot, ou também pode vir também para o alto forno, cujo funcionamento é sinônimo, porém o alto forno é em uma quantidade bem maior de material. Pode ser também pelo forno, através do forno de arco elétrico, que nós falaremos mais na frente, e vai passar pelo refino secundário, que, como eu falei, pode ser no conversor a oxigênio, ou nesse outro tipo de forno que também é elétrico. E obteremos assim, após o lingotamento, as placas ou os tarucos. Temos agora aqui um sistema para tentar explicar de uma forma melhor o funcionamento do forno cubilot. Temos na parte inferior a cuba, que é a parte do forno compreendida do plano superior das ventaneiras até a porta de carga. Temos o cadinho que se localiza na parte inferior do forno, que é a parte que vai compreender a soleira até o plano médio das ventaneiras. O cadinho tem como finalidade servir como reservatório tanto para o ferro fundido quanto para a escória. Logo em seguida, nós temos a chaminé, que é utilizado para expelir os gases que são produzidos durante o processo de fusão. Temos também nessa região a porta de carga, que é o local na qual a carga é adicionada dentro do forno, seja ela sucata, aço, o que vai ser utilizado. Temos também o sistema de resfriamento. Esse sistema de resfriamento tem como função resfriar as paredes do forno, a fim de não acontecer algum acidente. Bom, essas paredes, como Alex falou, são feitas de placas de aço, que são rebitadas ou soldadas, a depender do fabricante.
E aqui nós temos a zona de pré-aquecimento, que é onde o material começa a entrar, a chegar perto da sua temperatura de fusão. E aqui, já nessa área, é onde os materiais entram na sua propriamente dita temperatura de fusão. E temos aqui também a caixa de ventos, que rodeia todo esse forno, e a entrada do oxigênio é dada através das ventaneiras, as reações aqui e manter o forno aquecido. Aqui nós temos a bica de escória, certo? Que vai eliminar a escória formada acima do cadmio, pois ela é menos densa, que fica mais ou menos nessa região aqui. E aqui nós temos o ferro fundido, propriamente dito. E aqui a sua bica de vazamento, que é feita através da furação depois que já se tem o ferro gusa. Bem, como foi pedido pelo professor Léo, nós agora vamos fazer uma análise de metais e seus constituintes, no qual a gente possui o ferro gusa número 1 e número 2, que possui a mesma quantidade de carbono. O ferro gusa número 2 possui uma maior porcentagem de silício, já o ferro gusa número 1, uma maior de manganês. O ferro gusa assume 0,20% de fósforo e 0,18% de enxofre, sendo assim maior os dois elementos do que no ferro gusa número 1. Utilizamos também da sucata de fogo, que possui 3,4% de carbono, 2,3% de silício, 0,50% de manganês, 0,20% de fósforo e 0,030% de enxofre. Nesse processo também são utilizadas peças defeituosas, ou seja, são retornadas para que entre no processo de fundição. Essas peças possuem um teor de carbono igual a 3,3%, silício de 2,5%, manganês 0,65%, 0,17% de fósforo e, por último, temos 0,035% de enxofre. Agora o Neto vai explicar como se vai dar o processo. Bom, temos aqui no exemplo o que diz o seguinte: supõe-se que 3.000 quilos de ferro são carregados no cubilô. Decide-se fazer a carga com 10% de gusa número 1, 20% de gusa número 2, 30% de sucata de ferro e 40% de retornos de peças. A quantidade de cada elemento será a seguinte. Ele diz também que a quantidade de silício terá uma perda de 10% durante o processo. Calculando a carga de gusa número 1, é a multiplicação do total, 3.000 kg, vezes a porcentagem, que nos pede, 10%, vezes 0,025, que é o seu valor tabelado. O gusa número 2, da mesma forma, alterando-se apenas a porcentagem, vezes o seu valor tabelado. A sucata, nós multiplicaremos a carga total, vezes a sua porcentagem dada na questão, vezes seu valor tabelado. E as peças retornadas com defeitos, da mesma forma. O valor total, vezes a porcentagem, vezes seu valor tabelado. No final, somando-se todas estas cargas, teremos um total de 76,2 quilogramas de peças. A porcentagem final do silício, de acordo com a tabela anteriormente explicada, 76,2, que é o total de vezes 100. E assim obteremos a quantidade final de silício, 2,29%. Bem, agora nós partimos para os fornos elétricos. E o primeiro que vamos falar vai ser o forno arco direto. Esse forno que consiste numa carcaça cilíndrica de aço que é montada sobre um sistema de basculhamento, no qual ele permite basculhar o forno para frente e para trás.
Esse forno, arco direto, ele pode fundir qualquer tipo de sucata. Por isso, ele tem a sua maior aplicabilidade em aciarias, que consiste na fabricação de grandes quantidades de aço e em fundições de grande porte. O forno, arco direto, ele se utiliza do calor desenvolvido pela descarga elétrica em forma de ar, entre dois pontos, ou seja, entre os eletrodos e o metal. Esse ar que é gerado pela passagem da corrente elétrica através do ar ionizado, que é chamado de plasma, que separa os dois pontos entre os quais o arco é formado. Dessa forma, a transferência de calor ocorre diretamente para a carga, ou seja, o metal vai sofrer de forma direta as ações do eletrodo. E aqui nós temos a tabela que mostra as principais características deles, que seria o combustível utilizado, energia elétrica, é utilizado para aços liga e a sua temperatura de trabalho geralmente varia de 1.200 a 1.750 graus Celsius, tendo a capacidade de até 200 toneladas. E por ser um forno forte, como a gente falou, de alta temperatura, ele consegue até fundir 40 toneladas por hora. Aqui nós temos um exemplo, uma esquematização, na qual, na parte inferior, a gente pode ver o sistema de basculhamento, como foi citado no início, que facilita no transporte do material que está dentro do forno para o seu molde ou para qualquer outra aplicabilidade. Aqui na parte superior temos a esquematização dos eletrodos na parte interna do forno. Nessa imagem do lado direito, nós podemos ver o forno arco direto na sua realidade, né? A gente pode ver que é um forno bem grande, que, como a gente falou, a sua aplicabilidade se dá em aciarias por ser um forno muito forte. Nós vemos agora o forno arco indireto, que geralmente o seu funcionamento é monofásico e também, como o forno anterior, ele tem o auxílio de um basculante. Nesse forno é empregado 2 ou 3 eletrodos para que seja formado um arco entre eles. Dessa forma, o calor que é gerado pelo arco elétrico entre eletrodos horizontais é transmitido para a carga somente pela radiação, pois os eletrodos não mergulham na carga. Ou seja, não existe um arco direto entre o eletrodo e a carga que está sendo fundida. No caso, vai ser só pelo calor da radiação nesse forno. E temos aqui as suas principais características, que são iguais o outro até a utilização, porém a temperatura de trabalho varia entre 1.000 e 1.750 graus e a sua capacidade é menor, suprindo até 2 toneladas. E sua velocidade de fusão é de até 1 tonelada por hora. Aqui nós temos uma esquematização mostrando que o eletrodo não entra em contato com a carga em si, e do lado direito a gente tem uma imagem externa do forno mostrando as principais características deles na questão de montagem. Bom, pessoal, nós nos deteremos agora aqui ao projeto do que seria um forno que teria o procedimento mais ideal para a função de alumínio. Nós fizemos um levantamento e, pela nossa avaliação, nós encontramos que o forno de Cadinho ele é o principal forno utilizado para a função desses tipos de materiais, assim como ligas de magnésio e também de cobre. O forno do Cadinho ele consiste em um recipiente que é constituído de material refratário, como argila ou grafite, e eles são usados dentro de uma camada de revestimento. Ele é equipado também com um sistema de aquecimento, que ele é por meio de gás, óleo ou carvão, petróleo também, depende do forno que se tem. E ele possui também um sistema basculhante para facilitar o descarregamento do material. O combustível, é importante ressaltar que ele não entra em contato com o metal líquido, porque a parte do cadinho em si, ele é
isolado do forno. Aqui nós temos uma pequena tabela, né, representando as principais características, as características mais importantes desse forno. Um pequeno resumo. Os combustíveis utilizados, como eu falei, é o gás, o óleo e o carvão, podendo também utilizar petróleo, dependendo do forno. A sua utilização é principalmente em ferro fundido, aços liga de alumínio, magnésio e cobre. A temperatura de trabalho dele pode variar entre 200 graus e 1.400 graus Celsius. E a capacidade desse forno pode ser um forno tipo caseiro, para pequenas produções, que vai de 10 quilogramas, até mesmo um grande forno, que pode suportar até 1 tonelada de material por vez. E a velocidade de fusão dele é uma boa velocidade, né? Até 150 quilogramas por hora. Aqui nós temos, como eu falei, o cadinho, que é onde é colocado o material. E, como eu falei para vocês, o combustível que fica nessa parte aqui, ele vai aquecer essas paredes do forno e esse material, por ser material refratário, vai fazer com que esse calor fique mantido aqui dentro, aquecendo o material que está dentro do cadinho até a temperatura de fusão. E aqui é o sistema basculante dele, que é para facilitar o descarregamento. Aqui ele é inclinado e despejado dentro de um recipiente. E aqui nós temos alguns tipos de cadinho, que é onde é armazenado o material. Dependendo do forno, esse recipiente varia um pouco. Aqui nós temos um outro esquema, né? Aqui tem a saída de ar e a entrada do combustível. Aqui o cadinho. E aqui nós podemos ver aqui, ó, como se fossem pequenos tijolinhos, que é justamente o material refratário, para que o calor seja mantido aqui dentro e o material seja aquecido de forma muito boa. Bom, pessoal, aqui a gente pode ver, né, um forno de cadinho bem simples, mostrando todos aqueles componentes que eu falei, a entrada de gás por aqui, o combustível, e ele já incrementou aqui, ó, a sucata e o tipo de alumínio, e está fazendo a fundição. Em seguida, ele vai fechar a tampa desse forno e deixar o material aquecer até a sua temperatura de fusão, para depois de retirar esse cadinho, já com o material do alumínio líquido. Que time, hein? Certinho.